Começamos agora mais um Roda Roda News. Hoje eu tô aqui com o Jonas Martins, que é o líder da célula 547, a célula dos motociclistas em ação, e também o presidente do Riders de Cristo, o nosso motoclube. Jonas, tudo bem? Tudo bem, Adri. Tudo ótimo. Muito bom conversar com você, Jonas, para a gente levar essa informação tão preciosa para o nosso público e a gente falar também do Motoclube Riders de Cristo, que é algo sensacional aqui, nascido na PIB e nascido na célula 547. É isso, Jonas? Isso mesmo, é um prazer estar com você. A célula 547, ela iniciou depois da pandemia. Ficamos aí por um tempo parados, sem poder fazer as células, e quando nós voltamos com a célula, nós criamos um desejo no nosso coração, a partir de uma conversa com Deus e com alguns irmãos, de criarmos uma célula de motociclista. Porque eu já vinha de um outro motoclube e lá eu era um PP, o que nós falamos de próspero, e eu já tinha alguns conhecimentos de motoclube, e com isso eu queria fazer alguma coisa ligada ao motociclismo. E assim nós criamos a célula 547, que é Motociclista em Ação. Que é maravilhoso, até porque você é um ótimo motociclista, né, Jonas? Muito obrigado. A gente já está aí em cima de duas rodas há mais de 45 anos, então é uma experiência boa, graças a Deus. Começou ontem, então, né, Jonas? Foi bem ontem, bem ontem. Jonas, me conta uma coisa, então. Como que nasceu a célula 547? Então, a célula 547 foi assim, nós começamos a nos reunir aqui na igreja e eu participava de um outro motoclube, como eu disse no início, e eu falei para o presidente do clube que eu gostaria de fazer. E ele me incentivou a fazer esta célula. Fazendo esta célula, ele veio, participou conosco algumas vezes. Por conta de sermos uma motocélula de motociclista, nós fizemos alguns passeios. Só que, como próspero, como o próprio nome diz, próspero, você não tem todo o conhecimento de motoclube. E o presidente do outro motoclube não ficou muito feliz porque achou que nós estaríamos concorrendo com ele. O que não era, na verdade, era só um passeio, mas com isso a gente criou aí a motocélula 547. Que legal! E me diz uma coisa, teve aí uma participaçãozinha do pastor Pascoal, que eu sei, né? É verdade. Nós estávamos orando depois que nós decidimos que nós iríamos abrir o motoclube. O Joel teve uma reunião aqui na PIB. E engraçado que nesta reunião o Joel sentou bem do lado do pastor Pascoal, sabe? E eu falei, ele me mandou uma foto, estou aqui do lado do pastor Pascoal. Eu falei, fala com ele do nosso motoclube, a hora é agora, né? E o Joel aproveitou a oportunidade, falou com o pastor Pascoal. O pastor Pascoal falou, se vier para somar para o reino de Deus, está aprovado. Então a partir daí nós pegamos e criamos realmente o motoclube Riders de Cristo. Fizemos o nosso primeiro passeio como Riders de Cristo antes de ser criado. Nós fomos para Urubici. Então, nós começamos a criar já uma diretoria e alguns colegas, mas ninguém tinha colete, não tinha nada. O único que tinha colete era eu, porque eu estava fazendo ainda o protótipo do colete, sabe? E daí nós pegamos e fomos para Urubici. Quando nós voltamos de Urubici, a gente encontrou alguns amigos, alguns outros colegas de motoclube e nos apoiaram, e nós vimos que nós estávamos no caminho certo para a criação deste motoclube. Então nós fizemos o Riders de Cristo em novembro de 2022. Fizemos o nosso primeiro encontro, porque daí nós procuramos um ministério da PIB, que era o Ministério de Jovens Adultos, para eles serem os nossos supervisores. Daí o pastor Vaguinho aceitou o convite, foi nosso supervisor. Nós fizemos o nosso primeiro motoculto e neste motoculto nós fizemos o coletamento. Neste coletamento nós coletamos 12 membros lá, inclusive uma criança, porque nós achamos que o motoclube é um motoclube familiar. Então nós não excluímos ninguém. Então, inclusive o Bruninho, filho do nosso vice-presidente Paulo, foi coletado também. Ele tem 12 anos e é um aficionado pelo motoclube. E com isso, com a criação do motoclube, nós criamos já uma sede aqui na igreja. Criando a sede, nós já fizemos o primeiro estatuto, vamos dizer assim, que não foi um estatuto escrito, mas uma definição das linhas que iria seguir o motoclube. E com isso, nós podemos dizer,
levantamos bandeira em novembro de 2022. Maravilhoso! E como acontece, Jonas, o coletamento do motoclube? Ou seja, as pessoas veem motoclube pelas ruas e identificam pelos coletes, né? O Motoclube Riders de Cristo também tem o seu colete. Qual é o requisito para que você seja coletado? Pois então, quando você que está aí tem vontade de participar de um motoclube, você não vai chegar no motoclube e você vai ser aceito já de primeira. Por quê? Porque os motoclubes, apesar de não terem escrito uma lei, uma ordem, existe uma lei que é estabelecida e obedecida por todos os motoclubes. E no nosso motoclube, para você participar do nosso motoclube e receber o colete, você primeiro tem que ser batizado numa igreja evangélica, você precisa participar de uma célula e você também, se casado, precisa estar com as documentações tudo legal. Ah, outra coisa que não pode esquecer, não é só ter moto, tem que ter carteira de motociclista também, porque tem muitos colegas que têm a moto, mas não tem a carteira, e daí o motoclube não pode aceitar uma pessoa que esteja irregular com a lei e com a justiça. Isso é ótimo, tem que andar com segurança, né, Jonas? Adriana, eu gostaria de reforçar com você que hoje o motoclube tem 16 membros. E desses 16 membros, 12 foram coletados no início como membros fundadores, porque além de preencher os requisitos, eles participaram da fundação do motoclube. E posteriormente, depois nós tivemos os novos membros que vieram, mas que obedeceram o critério de ficar. Então, que prazo que isso acontece? As pessoas geralmente perguntam, né? Acontece de 90 a 180 dias. Por quê? Porque ele entra num grupo que nós temos lá chamado Amigos dos Riders de Cristo, participa dos passeios, dos movimentos de evangelismo, dos cultos, motocultos, e a partir daí nós vamos conhecendo, porque nós somos família, e como família nós queremos conhecer a família dos nossos membros também. E a partir daí nós convidamos ele e dizemos, olha, você está apto a ser coletado, você quer ser um Rider de Cristo? Se ele fala que sim, nós vamos marcar uma data para que nós possamos fazer a cerimônia de coletamento. E como que acontece a cerimônia de coletamento? Ou num motoculto, ou numa cerimônia especial para o coletamento. Por que às vezes a gente faz desta forma? Porque o coletamento ele demora um pouco e os cultos têm um tempo certo, ou por transmissão, ou porque o templo tem aquele horário disponível, então a gente faz às vezes num momento diferente, certo? Porque daí você leva a sua família, você confraterniza, você curte aquele momento. Mas não precisa ser coletado para andar com o Rider de Cristo, né? Qualquer pessoa é bem-vinda, certo? Sim, se você tem uma moto e você quer caminhar com os Riders de Cristo, você vai entrar neste grupo que nós chamamos Amigos dos Riders e você vai caminhar. Aí é o caminho para você ser coletado. É uma ótima experiência. Quem não conhece ainda como funciona o motoclube, porque o motoclube também tem suas regras, né? Tem um regimento, enfim, você tem que se aplicar a tais regras para participar do motoclube, mas como amigo você pode andar e fazer bons passeios, não é? Sim, e uma das coisas que é importante, porque quando a gente fala passeio, as pessoas pensam que é só ir a um café ou ir... Não, nós temos também o evangelismo, nós usamos os passeios e o motoclube para evangelizar. Desde que nós iniciamos o motoclube, nós já fizemos muitas ações sociais. Nós fizemos o Natal das crianças do Parolim, nós fizemos o Natal das crianças do Portão e de Almirante Tamandaré. Nós fizemos uma ação na congregação de Prudentópolis, Barra da Ordenanças. Nós já fizemos entregas de cestas básicas e entregamos também presentes no Dia das Crianças. Então, não é que o motoclube está aqui só para passear, né? Nós somos um motoclube cristão e como um motoclube cristão, nós temos que evangelizar. Então, o motoclube é apenas um instrumento para nós evangelizarmos, porque às vezes com as duas rodas nós chegamos onde o pastor com terno não chega. Maravilhoso, hein, Jonas? São várias boas ações. Jonas, e quem faz parte da diretoria? Como é a composição do motoclube?
Pois é, nós temos um presidente, um vice-presidente e diretoria. Hoje eu estou presidente do Motoclube. O Paulo Franzotti, ele é vice-presidente e diretor jurídico. O Joel é diretor de comunicação social. O Lucas é diretor financeiro. E nós temos algumas outras diretorias que nós não preenchemos ainda por conta de nós estarmos pequenos, sermos bebês ainda. Então, assim que nós tivermos condições, nós precisamos ter um diretor de turismo e lazer e precisamos também ter um diretor de equipamentos técnicos, ou seja, para quando a gente vai fazer viagem, poder nos socorrer, poder uma pessoa que conheça de mecânica, vamos dizer assim. Então, esse diretor nós precisamos também. Olha só, tem várias oportunidades dentro de um motoclube, ou seja, você pode reunir sua família, você pode passear, rodar aí com o Motoclube Riders de Cristo, você pode ter uma atividade além de evangelizar. Então, assim, é um passeio completo, é uma equipe grande, né? E todo mundo pode trabalhar e se completa, né, Jonas? Verdade. Todas as vezes que nós saímos, nós levamos Novo Testamento. Nesse Novo Testamento tem o adesivo dos Riders de Cristo. Então nós personalizamos também o evangelismo, porque daí nós levamos. E criança gosta de uma acelerada, criança gosta de uma moto. E hoje a melhor maneira de chegar nos pais são através dos filhos. Então nós queremos aí fazer um trabalho com as crianças para trazer os pais conosco, né? E você, viu tudo isso? Você ficou entusiasmado como eu sou entusiasmado? Pois é, Adriana, nós precisamos convidar esse pessoal para vir para a célula, não é verdade? Mas eu acho que seria bom também, Jonas, convidar o pessoal para vir para o Motoculto, porque é muito empolgante, é uma energia muito gostosa e ali você aprende um pouco ali da evangelização, você vê como funciona o motoclube, você vê as motos todas reunidas dentro do templo, aquilo é um evento sensacional. Sensacional, né? Muito gostoso. Então, a gente coloca as nossas motos ali no púlpito da igreja, sabe? E nós aceleramos as nossas motos, dá aquele ar gostoso de Cristo está aqui, sabe? E nós queremos que você faça parte conosco. Como que você pode fazer? Venha então no culto, como ela falou. Todas as últimas sextas-feiras de cada mês, nós temos o nosso motoculto no Templo da PIB Curitiba, na Avenida Batel 1200, às 22 horas. Todas as terças-feiras, às 20 horas, lá na PIB Campo Portão, nós temos a nossa motocélula. Então, o que acontece? Tem um lanchinho gostoso, tem um bate-papo descontraído, falamos de moto, falamos de família, falamos de pessoas, ajudamos pessoas. Então, o que está faltando para você ver? Venha conosco. Jonas, acho que é bem bom a gente colocar o seguinte, tem gente que não vai para uma célula porque às vezes fica tímido, acha que vai chegar lá, vai ficar isolado. Como você falou, tem aquela parte do lanchinho e tal, que é um quebra-gelo, né? Quebra-gelo. Acontece esse quebra-gelo. O Jonas é meu líder de célula e eu tinha um receio de ir lá e não saber ele, né, se eu ia me enturmar e tal. Mas olha, gente, é muito gostoso, é um ambiente muito agradável. Tem essa parte do lanche, você faz lanche, você conversa, você fala sobre a vida. Aí depois nos reunimos todos, são experiências incríveis, toda semana acontece. Então venha participar com a gente. Isso é muito bom. Nós esperamos você e ficamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela sua audiência. Encerramos aqui mais um Roda Roda News. Foi um prazer ter você conosco. Jonas, muito obrigada. E voltamos no próximo. Te vejo lá. Venha.